O governo vai emprestar dinheiro e também ajudar as empresas a pagar os salários dos seus empregados. É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com todo mundo que você conhece, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Compartilha mesmo, pois essa informação é uma informação de utilidade pública. Todo mundo tem interesse. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. O governo realmente agora parece que foi para a efetividade, parou de falar e começa a ter ações efetivas. Será publicada a medida provisória, onde o governo já vai reforçar o que disse desde a semana passada, quando falou do empréstimo do BNDES, com o objetivo de ajudar as empresas por um período de 2 meses, onde ela ajudaria a pagar até o salário de 2 salários mínimos por empregado, limitado a 2 salários mínimos por empregado. Desta forma, a empresa teria uma folga pelo período de 2 meses também. Tem uma condição que é para não demitir o funcionário, mas a contrapartida é que estes juros serão juros de 3,75% ao ano, uma condição muito favorável para o governo. A gente espera que as medidas sejam efetivamente implementadas pelos bancos, que serão os agentes. Então é importante que você fique atento em relação a essa informação e também observe que esse empréstimo ele está condicionado a não demitir os empregados pelo mesmo período de 2 meses. Agora, além disso, o governo também vai publicar a medida provisória, onde ele vai possibilitar a suspensão do contrato de trabalho, além também de trazer a possibilidade da redução da carga de horário, do horário de trabalho e também do salário, de forma proporcional. Para você entender tudo isso, você vai entender o pronunciamento aqui do próprio presidente e também do ministro da Economia. Chegou a hora realmente do governo entender a condição das empresas e principalmente das pequenas empresas, que são as empresas que mais geram postos de trabalho, que mais empregam em nosso país. Agora vamos acompanhar aqui a entrevista coletiva do presidente da República e também do ministro da Economia, e depois eu volto para falar com você. Vamos lá? De hoje para amanhã também, 3 medidas provisórias. A primeira é a trabalhista, que visa a manutenção de empregos. Uma previsão de 58 bilhões de reais de gasto. Outra MP de crédito para manutenção de empregos. Também na ordem de 34 bilhões de reais. É que as fontes são diferentes. Além disso, também a promessa de ajudar os brasileiros a manterem seus empregos. Então vem 51 bilhões do nosso programa trabalhista, que dá às empresas várias possibilidades. Por exemplo, podem reduzir jornada de trabalho 20%, 25%, 30%, que o governo cobre essa diferença de salário. Se o trabalhador, se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20%, 25%, 30% do salário, o governo vai lá e paga os 20%, 25%, 30% do salário. Ou seja, nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, que foi a promessa do presidente. Lutar pela preservação dos empregos. Preservação de vida, preservação da saúde e preservação dos empregos dos brasileiros. Da mesma forma, estamos abrindo um crédito, o Tesouro está lançando, ou seja, é um crédito de ajuda mesmo, está sujeito a perdas, pode ser que seja perdido, está sendo lançado como ajuda do Tesouro mesmo, é déficit primário na veia. Mas nós estamos mobilizando também o sistema bancário, eles também têm que botar recursos. Então nós estamos botando 34 bilhões e eles botam 6 bilhões, num total de 40 bilhões,
que também vai na veia, é o que nós chamamos de FOPAS, é a folha de pagamento de salários. Então, a empresa que resolver manter emprego, na hora que ela mantém o emprego, nós não só complementamos o salário, como nós damos o crédito para a folha de pagamento. E o dinheiro vai na veia para o trabalhador. Então, a empresa está sem capital de giro, reduziu 30% o salário, e a jornada de trabalho em 30%, nós vamos lá e pagamos 30% de salário. E ela está sem dinheiro para pagar os outros 70% que ela se comprometeu a manter, nós vamos lá e damos o crédito também para ela manter o emprego. Então, tanto o programa de trabalhista, de complementação salarial, como nós chamamos, quanto o programa de crédito para financiamento da folha, o FOPAS, Folha de Pagamento de Salários, estão sendo assegurados. O total é de 200 bilhões de reais, 2,6% do PIB. O presidente está assinando agora, quer dizer, assina 2 medidas hoje e 2 amanhã, 2,6% do PIB para manutenção da saúde, a preservação de vidas e a manutenção de empregos. É isso que o presidente acaba de anunciar. Obrigado. Na entrevista, tanto o presidente quanto o ministro já deixam muito claro as intenções. O governo começa a ter uma postura diferente, começa a atender de fato os pleitos dos empresários, pois houve uma pressão muito forte de todos os empresários, seja grandes, pequenos, e principalmente algumas entidades atuantes, no sentido de que o governo adotasse as medidas efetivas. E agora nós teremos sim, com a publicação da medida provisória, essas medidas para serem implementadas, e os empregados terão aí uma possibilidade também de compreender essas medidas. Não é hora de tentar criar situações de oposição contra essas medidas. Tanto os empregados como os empregadores precisam olhar para essas medidas como medidas que podem ajudar para percorrer esse período tão difícil que as empresas estão enfrentando e também os trabalhadores. É importante que a empresa tenha consciência que essa medida é uma medida para preservar empregos. Dessa forma, não pensem em suspender e tentem verificar a possibilidade de redução da carga horária e também do salário, mas será inevitável em algumas situações e principalmente naquelas funções onde as pessoas não têm um serviço que possa ser feito e realizado fora do trabalho. Cada empresário vai ter que pensar e verificar o que é o melhor, não só para ele equilibrando o que é melhor para ele, mas também possibilitando aquilo que seja melhor para o empregado dele, pois certamente nós teremos condições de passar por esse momento desta crise em nosso país, que não é uma crise apenas no Brasil, é uma crise mundial, que hoje está contando muito com a solidariedade de todas as pessoas. Nós devemos pensar na economia, mas também devemos preservar e olhar também para a vida. Jamais poderemos esquecer, pois se tivermos uma economia boa, mas se não tivermos pessoas vivendo, a economia não será boa. É um momento de a gente olhar para de fato começarmos a construir uma nova economia, uma economia que seja capaz de gerar riqueza muito além do dinheiro. Então, é esta mensagem que a gente tem que refletir aqui no dia a dia, você que é empresário, você que é empregado da empresa, para compreender a exata medida que pode ser aplicada em cada situação. Agora, você que é empresário ou empregado, o que você achou dessa medida? Deixe o seu comentário aqui. Você ficou com dúvida, quer esclarecimento sobre esta medida do governo, ou essa medida provisória que está sendo publicada? Coloca a sua dúvida aqui que a gente vai interagir. Agora, o mais importante é que você leve essa informação para todo mundo que você conhece. Esta é uma informação de utilidade pública e você pode compartilhar lá com os seus amigos e familiares, lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Você é muito importante nesse momento, a sua ajuda, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.